Eu quero só lhe agradeço as palavras aí, evidentemente exageradas, não sou nada disso. Mas eu gostaria de trazer o seguinte, mestre Tiago. Hermes da Fonseca, ele pretendeu indicar o pai do Código Civil, aquele que redigiu o Código Civil de 1917, e que era Clóvis Bevilacqua, famoso Clóvis, talvez o maior civilista do Brasil no século passado. E o Clóvis disse que não aceitava porque achava que não tinha ainda nível para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 1967, Cândido Mota Filho, que foi meu professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, era ministro supremo, ele convidou em nome do governo militar o Rubens Gomes de Souza, que foi o anteprojeto do Código Tributário Nacional, que prevalece até hoje. Tão bem escrito foi, e evidentemente revisto por homens como Gilberto de Ocampo, Carlos da Rocha Guimarães, Tito Rezende e uma série de outros. Mas o Rubens disse que também achava que ainda não era notável para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos, eu com 88 anos e 65 anos de profissão, primeira vez que tentei no Supremo Tribunal Federal, o 62 ou 63 era um caso sobre anualidade. 4, agora serão 5, quando o Zanin entrar, ministro da Suprema Corte, não tinham nascido, não é que eram mais jovens, não tinham nascido, eu já ostentava. Eu acompanhei o nível dos ministros do Supremo do ponto de vista de conhecimento acadêmico. E sempre o conhecimento acadêmico, inclusive nas indicações que os militares fizeram, era um conhecimento. José Carlos Moreira Alves, a meu ver, é o maior ministro do Supremo Tribunal Federal no século passado, enfim, indicado pelos militares. Ele era o guardião do Supremo. Diziam que o Supremo era o guardião da Constituição e o Moreira Alves era o guardião do Supremo. Houve, evidentemente, uma mudança de perspectiva. Nós temos o requisito do notável, saber jurídico, passou a ser mais um adorno constitucional. Se nós analisarmos esses últimos 20 ou 30 anos, era mais o bom profissional que eles procuravam, que eram indicados, do que propriamente, houve, evidentemente, professores com titulação, mas nós tivemos uma mudança um pouco daquele perfil que vinha, entende, nos tempos memoriais da Velha República, antes de Getúlio Vargas, na indicação daquele período. E hoje o que nós vemos é que o notável passou a ser mais um adorno constitucional, entende? Por exemplo, o candidato indicado, eu fui conselheiro da Ordem, presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, e as duas instituições são diferentes, por quê? Porque a Ordem é a casa do advogado, o Instituto é a casa do jurista, é aquele que está num nível acadêmico. Considero o Zanin um excelente advogado, mostrou a sua competência, serenidade no momento difícil que o advogado deve ter. Eu tenho admiração, inclusive examinei para uma tese de doutoramento na PUC a cunhada dele, a irmã, a esposa dele, que aliás foi muito bem, foi aprovada. Então, o que, entretanto, está faltando, a meu ver, na visão dos presidentes, é a indicação de figuras notáveis, tem que ser acima. É assim que eu compreendi sempre, desde que estudei direito, desde sair na minha vida acadêmica mesmo, sou professor universitário há 59 anos, que esse notável teria que ser algo, enfim, bem respeitado. Quer dizer, por essa razão é que, no passado, os ministros da Suprema Corte, quando eles saíam à rua, eu me lembro que quando almoçava ou jantava, algum deles, lá está o ministro Supremo, lá está o ministro Moreira Alves, lá está o ministro Oscar Correia, um respeito de quem via. Mas hoje eles saem e eles são muitas vezes agredidos verbalmente, como qualquer político, porque o fato também
de serem profissionais bons, indiscutíveis, mas que, na verdade, vão flexibilizando a interpretação do direito e, muitas vezes, a meu ver, invadindo competências do Legislativo e do Executivo, vão se transformando também num poder político e não mais num poder técnico a garantir os poderes políticos, e passam a ter o tratamento do povo, da população, semelhante àquele tratamento que se dá a um político. Se eu sou favorável, vou aplaudir; se eu sou contrário, eu vou criticar, e muitas vezes o povo nem sempre é controlado na maneira de expressar, às vezes se expressa com uma agressão verbal, e isso está acontecendo hoje com os nossos ministros. Eu acho que são bons ministros, mas aquele requisito que era tão importante na época, que levou 2 juristas da importância de Rubens Gomes de Souza e de Cláudio Bevilacqua a entenderem, um requisito que virou um adorno na Constituição. Bom, um contemporâneo seu do Largo São Francisco, que foi meu professor de Direito Constitucional, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele, no mesmo espaço, do jornal Estado de São Paulo, que o professor publicou suas impressões sobre o notável saber do indicado por Lula, Cristiano Zanin ao STF, ele terminou o artigo dele com uma informação que eu nunca tinha ouvido. Ele diz o seguinte: a lição é clara, a indicação para o Supremo deve ser guiada pelo mérito, a aceitação pelo dever. A glosa que pertence à memória histórica do Largo São Francisco a traduz. A indicação para o Supremo Federal não se pleiteia nem se recusa. Ouvi isso muitas vezes dos meus mestres que ascenderam e não ascenderam a essa corte. Esta lição, infelizmente, parece que não existe mais, porque daqui a 110 dias nós vamos ter uma nova indicação com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. E a gente tem, toda vez que um ministro está prestes a se aposentar antecipadamente ou pela chamada expulsória aos 75 anos, tem um balcão de apostas, A gente diz hoje, nos bastidores de Brasília, que há uma disputa fidagal entre o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, e cada um faz a sua indicação. E o que nós podemos esperar da próxima indicação? Eu já queria aproveitar para pedir para o professor. O professor acha, então, que o Cristiano Zanin pode ser um bom ministro, vai ser um bom ministro do STF, na sua opinião preliminar? E quem é que o professor acha que vai ser o próximo indicado? Veja o seguinte: em primeiro lugar, o Manuel Gonçalves, que é um queridíssimo amigo, companheiro de muitas lutas, de muitos livros, escrevemos muitos livros juntos e fundamos até uma academia juntos, Academia Internacional de Direito e Economia. Eu estou plenamente de acordo com tudo. E se perguntar no contato pessoal, foi aluno do Manuel, o Manuel foi meu contemporâneo de faculdade, ele vai dizer que eu e ele sempre pensamos da mesma forma sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre o atual ativismo judicial. Nós somos mais aqueles intérpretes clássicos da Constituição, que não aceitam o neoconstitucionalismo, nem o consequencialismo, nem o avanço na competência dos outros poderes. Agora, o que eu entendo é o seguinte, é que quando alguém entra, mesmo sem uma titulação, nós vemos, por exemplo, indicações de pessoas que não tinham titulação acadêmica, eles vão se adaptando ao Supremo. O grande problema que eu estou vendo ultimamente no Supremo Tribunal Federal, nesses 65 anos de exercício profissional, é de que o fato de não serem todos grandes acadêmicos, quer dizer, não terem titulações, serem reconhecidos nacional e internacionalmente, as obras que publicou, faz com que eles vão ganhando mais uma atividade quase que profissional dentro do Supremo Tribunal Federal. O que vale dizer,
nós tivemos uma mudança muito grande em perfil até 2002, e quando se aposentaram em um único mês 3 ministros, o Mário Moura Alves, o Mar Galvão e Sidney Sanches, nós tivemos uma mudança completamente do perfil do Supremo. E foi, enfim, não foi de um dia para o outro, e hoje nós temos um Supremo em que eles atuam politicamente, eles entram na competência do poder, eles criam novas hipóteses. Por exemplo, o próprio Dallagnol agora, quando ele foi cassado, caçaram 345 mil eleitores. O Dallagnol, na verdade, criaram uma nova hipótese. Não havia processo administrativo, ele não podia ser punido, porque não havia hipótese legal para ele, que isso foi uma nova hipótese. É que aquele processo de investigação que pode se tornar em processo administrativo, ele passa a ser um processo que justificaria a cassação. O que vale dizer, este novo perfil que o Supremo foi ganhando fez com que também houvesse uma mudança do que eles chamam que é uma nova corrente de neoconstitucionalismo. Eles podem atuar nos marcos legislativos, corrigir os rumos do executivo, porque eles atuam mais como profissionais do que como os notáveis juristas que a Suprema Corte deveria ter, embora tenham alguns que realmente têm grande população acadêmica, mas são profissionais sérios, tenho uma admiração por tem livros escritos, inclusive, por muitos deles, mas o certo é que eles foram ganhando um perfil de rotina jurídica e não aquele que a Suprema Corte deveria ter, como a Suprema Corte americana. Na Corte Americana, ela discute. Eu participei pela primeira vez agora, depois de velho, como amicus curiae, no julgamento do aborto lá na Suprema Corte. Eles admitiram 141 professores estrangeiros para serem amicus curiae lá, e mudamos a jurisprudência da Suprema Corte, mas eles atuam como uma Suprema Corte sem interferência na política. Enquanto aqui no Brasil, a nossa Suprema Corte ela foi alargando a sua autoconcedida competência em decorrência de o perfil hoje serem de bons profissionais, em grande parte, mas que atuaram como profissionais, que viveram como profissionais uma vida mais profissional do que acadêmica. Eu tenho a impressão que ele vai ser um bom ministro, não tenho dúvida, foi um bom advogado, vai evidentemente ter seu período de adaptação, mas vai ser nessa nova linha do Supremo, que, a meu ver, não foi aquela dos constituintes de 88, ao reproduzirem o que acontecia em todas as constituições anteriores, exigia dos ministros da Suprema Corte. Admiro-os todos, mas confesso que o perfil deles é diferente hoje do que era até 2002. O Manuel e eu somos de uma geração que ainda dava valor. O notável não era um mero adorno, era realmente o elemento fundamental para que se pudesse escolher um ministro supremo. E agora, sobre a previsão de quem vai ser, realmente eu não faço a menor ideia. Como para ser ministro supremo eu não preciso de 150 milhões de eleitores, mas de um eleitor só, o Supremo, apesar de ter hoje uma função política muito grande, não são 150 milhões. Por exemplo, o TSE, quando cassou o Dallagnol, não foi o Dallagnol que cassou, ele cassou a voz de 345 mil brasileiros e 345 mil eleitores. E para o Supremo, o que acontece, não há necessidade de 150 milhões de eleitores, basta um eleitor. E a cabeça desse eleitor, eu não sei quem é que ele vai indicar, o professor Tiago, meu colega Tiago, que formou também na São Francisco. Obrigado, professor Ives Gandra. Uma última pergunta, se não for lhe incomodar. Eu compartilho absolutamente da ideia, né, do critério objetivo que o notável saber jurídico traz. Porque o notável é o público e o notório. E a gente afere o público e o notório através da obra escrita, através dos títulos. E a titulação acadêmica, ela ensina
fazer uma tese, ou seja, primeiro uma monografia, que é buscar todas as teses e monografias sobre um tema e alinhá-las. Depois uma tese a partir desta busca, extrair algo novo, mas sempre lidando com o contraditório. Coisa que um advogado, ele não precisa fazer. Um advogado não acadêmico, ele sempre vai buscar teses para a sua causa, né? E não vai ter esse ponto de vista acadêmico. Mas desvirtuada essa questão do notável saber jurídico, né? Se nós formos considerar que o notável saber jurídico é a cláusula de elegibilidade para um ministro do Supremo, se o Senado tivesse coragem, tem muito ministro que deveria ser cassado, porque não tem esse critério. Agora, o senhor acha conveniente alterar o texto da Constituição Federal para esclarecer, já que a língua portuguesa está cada vez mais desconhecida, inclusive para juízes, né, que o notável ele requer uns elementos objetivos como titulação acadêmica? Veja o seguinte, Sr. Tiago, eu, inclusive, acho que é importante, eu ainda defendo a tese, porque, veja, o Constituinte 2 vezes utiliza a expressão notável para o Supremo, notório saber, notório conhecimento para, digamos, instâncias inferiores e outras atividades em que o saber é importante. Qual é a diferença entre notório saber e notável? Notável para o Supremo Tribunal Federal e para o ministro do STJ. É que o notório saber é que eles têm que eu sou um profissional conhecido, todo mundo conhece. Esse notório nem é saber, é notório conhecimento. Esse notório conhecimento é daquele profissional que ganhou uma notoriedade perante a classe e todos o conhecem, mas quando se colocou para o Supremo, do STJ, notável, eles quiseram fazer a distinção entre o cidadão, que é um profissional conhecido por todo mundo, daquele que tem um saber intrinsecamente muito superior a daqueles que estão no mesmo nível, no nível acadêmico, saber acadêmico. O notável é para estar acima. Então, é muito mais do que o notório, que também está de conhecimento, que é o cidadão que ganhou uma notoriedade no exercício da sua profissão, que, aliás, aconteceu com o doutor Cristiano Zarnin, um advogado que realmente todos conhecem no Brasil pela performance que ele teve na defesa do presidente Lula. Mas o notável não poderia ser mudado, é algo que eu considero fundamental. Por quê? Porque eu sou professor universitário, o Brasil tem inúmeras universidades, faculdades de Direito, aliás, é um dos países que mais, é o que mais tem faculdade de Direito, mais de 1.500 faculdades de Direito no Brasil inteiro. Nós temos um conhecimento o número de profissionais que são formados todo ano, todos precisam do direito como instrumento de conhecimento. O país inteiro se organiza. Nós procuramos sempre segurança jurídica nos 5 princípios maiores da Constituição: o direito à vida, a liberdade, a propriedade, a segurança jurídica está. Agora, por essa razão, aqueles que vão dizer qual é o direito, aqueles que vão dizer, tendo a última palavra, o direito é esse, tem que ser aplicado desta forma, tem que estar muito acima de todos os conhecedores de direito. O que vale dizer, esse notável não é um mero adorno que foi colocado na Constituição. Teria que ser, a meu ver, não mudado, teria que ser valorizado, não ser como tem sido utilizado, enfim, um adjetivo a mais colocado, mas como o adjetivo mais importante para a escolha. É a posição de um velho professor que sempre achou que isso era extremamente importante. Agora, eu não mudaria nada, mas acho que aqueles que estão lá estão exercendo bem a sua profissão como ministro, acho que estão invadindo a competência de outros poderes, mas é a minha posição de professor, acho que não deveriam refluir para ser o que era o Supremo na época do Moreira Alves, mas
eu não mudaria e nem veria o passado. Mas para o futuro, eu acho que se poderia, nas escolhas, adotar os critérios que no passado se adotou. E, por incrível que pareça, eu fui conselheiro de 79 a 84, no período da redemocratização, lutei pela redemocratização. Mas os ministros escolhidos naquela época, os militares, todos eles tinham um Oscar Coelho, titular da universidade, um Francisco Rezec, titular da universidade, Moreira Alves, titular da universidade, sempre ex-presidente da Ação Magistrado Brasileiro. Era um temor reverencial que a gente tinha por eles. Eu lembro quando eu entrei na faculdade. Agora são 15 horas e 53 minutos. Meu caro, um grande abraço e grande satisfação ter Professor, estado aqui. É um prazer conversar. Espero ter a oportunidade de conversar mais vezes. Um grande abraço. Um abraço, meu amigo.